E aí galera, tudo bem? Joinha, 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 chupetão, como diria o Dinho. Vamos lá. Nos outros vídeos a gente conversou sobre as minhas visões de vários pontos, vários pilares da religião e lógico, depois eu tive que, para embasar minha crença específica, tive que falar um pouco sobre a biologia dos seres vivos e tudo, né? Surgimento da primeira célula, essas coisas. Evidentemente, o que eu disse não tem uma comprovação, porque senão acabava a criação, né? Senão as religiões estariam mortas. Mas existe uma linha de pensamento a respeito disso, né? Se vocês pararem e pesquisar um pouquinho, vocês vão entender e vão se aprofundar no assunto. Tendo aqui, quando você como eu disse num vídeo, eu não lembro exatamente qual, mas quando você solidifica a fé ou a crença, você não precisa nem ter fé e nem crer mais, porque ela está ali. Então, a partir do momento que o pessoal consegue provar por A mais B quais foram as origens, não precisa mais acreditar, né? Ela vai estar lá simplesmente. Então vamos lá. Eu expliquei bastante sobre o que eu acho da crença, da fé, o porquê eu não consigo acreditar nas doutrinas abraâmicas, nem segui-las, como eu acho que surgiu a vida biologicamente falando aqui na Terra, como o ser humano chegou aonde chegou. Então, basicamente é isso. E só pra vocês entenderem, normalmente eu faço esse vídeo aqui já de noite, ó. Já é quase 10 horas da noite. E às vezes eu pego de manhã, mas é muito raro. Deve ter 1 ou 2 vídeos só que eu fiz de manhã. E entenda que para me embasar no que eu acredito, eu preciso dar sustentação ao que eu acredito. Eu não posso simplesmente chegar, acredito nisso, nisso e nisso, sem dar uma sustentação anterior. Coisa que, né, a maioria dos religiosos não conseguem fazer. A sustentação é muito importante na minha linha de raciocínio. Eu não consigo acreditar em nada que não tenha uma sustentação mínima aceitável, tá? Lembrando que assim, né, o que eu digo a respeito das religiões abraâmicas sobre resultado é isso. Você não tem nada factível, embora eles tentem vender que os resultados, os milagres, eles podem ter uma forma material, uma forma factível, né? A cura de uma doença, um emprego novo, a conquista de um determinado bem. Estranhamente, nada disso vem sem o seu esforço ou sem a ciência. Nada. Aí eles vão dizer que quem deu a inteligência foi Deus. Cai exatamente no que eu disse no vídeo passado. Direcionado, né? Assim, a gente pega aquela linha até a gente chegar num determinado nível que eu não sei qual vai ser o nível. Essa é a diferença. Eu não tenho ideia de caceta. Não tenho ideia de para onde a gente vai tecnicamente falando, né? Tecnologicamente falando. Então, eu acho que eu ainda, se eu tivesse uma vida aí, uma expectativa de vida aí de 70 anos, que eu acho que eu não tenho, acho que não, pessoalmente eu não, minha opinião, baseado nos meus BOs, eu acho que eu não vou muito longe, mas tudo que eu vivi foi bem vivido, todo estudo que eu consegui foi muito bem pautado, toda a minha linha de raciocínio, como vocês estão acompanhando, ela é baseada em observação, em coisas que realmente aconteceram. Então eu fico bem feliz de ter contribuído um pouquinho para esse mundo. Poderia ter contribuído mais, mas por motivos alheios à minha vontade eu não consegui. Vamos lá. A maioria das religiões, né, as abraâmicas, evidentemente, eu sempre pauto elas porque, como eu já disse antes, elas são as que dominam o mundo. Eles uma determinação monoteísta, né, só tem um Deus, um Criador, tudo. Aí eu sempre me perguntei
Deus, tá? Por que o nome Deus? Qual o rótulo, qual o checklist eu tenho que fazer para um indivíduo, uma coisa qualquer, uma inteligência, uma energia, qualquer coisa, receba essa nomenclatura? E aí você, observando, evidentemente, precisa ser muito louco também, né? Só você olhar de novo. Você vê que qualquer coisa acima da nossa capacidade, entendimento e alcance, né? Já é assim, ele é um Deus, é um Deus. Então, é meio que pejorativo, não, mas é meio banalizada essa nomenclatura. Por incrível que pareça, né? Tem, nossa, aquele cara é um deus grego, né? Tipo, né, as mulheres falam em beleza, né? Homem chega para aquela, nossa, aquela deusa, né? Tudo porque eles pegaram um critério, né? Que no caso vai ser a beleza, nesse exemplo, e colocar como uma coisa meio inatingível, meio muito acima da média. Aí recebeu o nome de deusa ou deus grego, né? E eu vejo muito disso mesmo, assim. Qualquer coisa que sai ali do nosso escopo, né? E aí o que acontece? Qualquer coisa sai muito do escopo, eles podem já rotular disso, né? E é como eu digo, os religiosos não sabem o que é, quem é, qual o intuito, de onde veio, para onde vai. Não sabe. Os religiosos me parecem muito aqueles remadores de barco viking, né? Uma analogia meio esquisita, mas o cara fica lá fechado dentro do barco, não vê a luz do sol, não vê nada, só remando, seguindo o comandante. Rema, só isso. Pode ver que a vida desses caras dentro do barco é isso. Eu vejo os religiosos mais ou menos assim. Então, o que a gente pode chamar de Deus? Qualquer coisa que está acima da gente. Precisa necessariamente ser só uma? Acredito que não. Aí a gente vai chegar, né? Tudo isso que eu falei foi para chegar num ponto onde eu vou começar a desenrolar o papo de hoje. Se a gente não sabe exatamente o que qual é o checklist para ser atribuído esse rótulo de Deus a qualquer inteligência ou ser, fica, né? Como eu falei, fica um negócio meio abstrato. Aí o que acontece? Qual a minha fé? Como eu disse para vocês, o que eu acredito, né? Fé não, minha crença, né? Porque fé, quando eu peço alguma coisa para mim, isso daí geralmente não. Às vezes eu falo fé, troco com crença, tudo, mas eu acho que vocês entenderam a diferença de uma para outra no vídeo que eu expliquei isso. Porque às vezes o retardado aqui também come bola. E eu não vou ficar editando, não vou ficar arrumando. Não, é um papo entre amigos aqui. O que acontece? Se você chega e você denomina alguma coisa como Deus, você automaticamente já está pondo aquela coisa muito acima de você, quase como inalcançável, né? É o que normalmente esse adjetivo Deus é colocado aí para seres meio inatingíveis. Então, eu vou dizer para vocês assim, a minha fé é assim, a vida biológica chegou até um certo ponto, outras inteligências que possam ter visitado o nosso ambiente escolheram alguns determinados primatas, manipularam ele exatamente como a gente faz, é o que eu disse no outro vídeo, exatamente como a gente faz. Os bois, eles foram escolhidos, os indivíduos, não estou nem dizendo a raça, o indivíduo que tinha uma determinada característica, ele foi selecionado para que se produzisse outro ser parecido com ele, agregando uma outra característica, por exemplo, de um outro gado, né, de uma outra raça. Aí cruza os dois, nasce um terceiro. Aí você consegue equalizar certinho, saber que aqueles dois elementos,
né? Evidentemente tem que ser um casal. Aqueles dois elementos atendem às suas expectativas, você continua e você acabou criando uma espécie. O gado Brahman foi assim, o Pitbull foi assim, tem algumas outras raças de cachorro que foi assim. Por quê? Porque a gente teve muita facilidade com esses animais domésticos, né? A gente conseguia meio manipular eles até no cruzamento, não precisava ser. Hoje já é geneticamente, mas aí há 150 anos atrás, aí, né? Foi uns 150 que foi criado o Pitbull. E aí, não chega a 150 não, é cento e poucos. E aí você conseguiu criar só direcionando cruzamentos. Você não precisa mexer geneticamente. Hoje é mais fácil, hoje mexe geneticamente. Vou lá, pinço tal característica, né? Depois que se lê o genoma, você consegue fazer qualquer coisa. Vocês entenderam qual é a minha crença, o que eu acredito que possa ter acontecido? Justamente isso. A gente ser direcionado a uma finalidade que ainda nem nos foi apresentada. A gente ainda está no meio do ciclo da evolução que é pretendida para nós, né? Então, segue-se muito assim. Eu penso que seja realmente isso. Baseado nisso, muitos dos seres e tudo, eles têm a questão de os animais não terem alma, né? Muitas religiões dizem que sim, tá? Normalmente as religiões orientais, né? Hinduísmo, shintoísmo, eles acreditam numa alma dentro de um corpo de um animal irracional, né? Mas nós dizemos que nós temos a nossa alma. O que seria a nossa alma? Poderia ser um outro tipo de vida, né? Que transcende a carnal, que nos é apresentada pelos nossos sentidos aqui na Terra: visão, audição, tato, paladar, né? Esse corpo, na verdade, ele permite que você tenha essas interações. Então é isso. A linha deve ser isso. Eu não consigo ver de maneira diferente. Evidentemente, as linhas orientais, elas valorizam muito a questão da alma de todos os seres vivos, né? Aí, desculpa o corte. As religiões orientais, elas valorizam muito mais o todo, natureza, animais, a vida, simplesmente, né? E normalmente elas não são focadas em coisas materiais. Você vê eles desenvolvendo mente, pensamentos e tudo. Dificilmente uma denominação oriental, uma religião oriental, vai pedir emprego, saúde, essas coisas. Vão pedir desenvolvimento, evolução espiritual, essas coisas que a gente vê que é menos enfatizada nas religiões abraâmicas, né? Assim. E basicamente é isso. Aí nós vamos chegar no ponto de, se a gente é manipulado, né? Manipulado, então, manipulado assim, assistido, né? Então a gente tem um desenvolvimento assistido, né? Tanto geneticamente, para buscar determinados. Eu também tenho uma teoria de que de vez em quando são colocados indivíduos com uma capacidade muito maior do que a média em determinados espaços de tempo. E eu venho percebendo que esse espaço de tempo está diminuindo entre eles, né? Nós não temos registros de tantos gênios, por exemplo, nos 10 primeiros séculos, certo?
A gente não tem registro de tantos gênios dos 10 primeiros séculos. Aí no século de 10 a 15, a gente já tem alguns gênios, né? Cientistas mesmo que a igreja perseguiu e tudo. Então mas mesmo assim são poucos. Se a gente for contar aí, de 10 a 15, a gente tá falando de 500 anos. Deve ter aí num nível bom aí, no máximo uns 10, assim, que você fala, não, esses caras são muito acima da média. Aí se a gente for pegar, por exemplo, o século 18, 19 e 20, 19, 20 e 21, né? Assim, vamos pegar o comecinho do nosso agora. A gente tem gênios a dar com pau, acelerando muito o desenvolvimento humano, certo? Evidentemente, se a gente for colocar a lei de probabilidade, que é uma das coisas que eu reforço, que eu acredito, você tem o quê? Você tem mais pessoas, mais indivíduos, a chance de nascer um gênio é maior, evidentemente. Eu não sou louco de tentar refutar meu próprio argumento, mas o que esses caras estão produzindo está realmente alavancando muito o desenvolvimento da humanidade. Bastante, né? Por exemplo, se a gente for citar um grande gênio ali, século XV, ali, Da Vinci, né? 99%, 95% dos projetos dele era só no papel. Aí as pessoas pegam aquele negócio, pegam os projetos hoje e conseguem fazer. Porque nem naquele tempo você já tinha uma mente capacitada para tentar criar alguma coisa, mas você não tinha a questão material, ferramental para conseguir desenvolver muito daquilo. Então é isso que eu estou dizendo. Alguma coisa está sendo feita para desenvolver a gente, para forçar a gente a um caminho específico, né? E logicamente cada um tem o direito de acreditar no que quiser. É o que eu defendo, né? Eu não imponho nada do que eu acredito como verdade. Eu não imponho nada disso a outras pessoas, e é só isso que eu espero de todos, né? Então basicamente, para vocês entenderem, é isso. Eu acho que nós somos frutos de uma evolução assistida e direcionada especificamente para algum canto por outras inteligências. O que são essas inteligências? Se são extraterrestres, essas coisas, isso realmente não... Eu sou muito pequeno para tentar entender. E aí a gente cai na questão, como muitos religiosos dizem, de vidas, né? De vidas, assim, reencarnação e tudo, né? Como que isso se encaixaria na minha crença? Imagine que de repente a nossa vida aqui, né, seja carnal, é uma máquina. Isso aqui é uma máquina biológica, mas não deixa de ser uma máquina, né? Só que nós temos uma vida, vamos dizer assim, é o que eu disse desde o começo, é meio viagem, mas existe uma linha que pensa como eu. Digamos que nós apenas somos uma energia que transita pelo universo, assim como qualquer pulso elétrico. Só que a gente encontra aqui um casulo onde a gente consegue ter interação com o ambiente, consegue evoluir mentalmente, né, pelo ato de convivência com outros, e por aí vai. É um negócio viajante. É lógico que ninguém é obrigado a acreditar, não estou obrigando ninguém a acreditar, assim como o cristianismo fez durante 1700 anos. Mas é uma linha que você pode simplesmente pôr um ponto de interrogação e pensar se é possível, se dá, se não dá, se é viável. Isso quem tem que definir é vocês. Eu, na minha visão, tudo que eu disse aqui é absolutamente viável e plausível. Muito mais fácil eu ser um corpo de energia disforme do que ter origem num tijolo, né? Porque, como eu disse lá no começo, tudo é eletricidade, né? Meu corpo sem eletricidade não consegue fazer absolutamente nada. Meu coração não bate sem eletricidade. Então basicamente é isso. Hoje eu acho que eu não estava num dia muito bom, não, e
Mas é bom passar esses momentos também que não são tão geniais, são só de conversa, porque isso serve como mostrar um pouco o outro lado do Max também, o lado um pouco mais down, um pouco mais... O assunto é legal, eu sinto a necessidade de deixar isso registrado, como eu disse para vocês desde o primeiro vídeo lá no começo. Eu sinto a necessidade de deixar isso registrado porque de repente pode ter algumas pessoas que pensam como eu, de repente pode ter mais pessoas que pensam como eu, né? Que valorizam realmente o desenvolvimento humano, da pessoa, da mente da pessoa. De repente a gente tá só tentando evoluir a energia presente em nós, preparando para uma vida bem melhor no futuro, ou que precise de determinada evolução. Igual um soldado. O soldado ele vai pra guerra, ele precisa treinar, né? Vai treinar com arminha, pistolinha, arminha 9mm, até ele chegar num sniper ou aí é tudo evolutivo, né, gente? Só que a nossa evolução, pelo jeito, é bem mais demorada. Se a guerra for desse tamanho também, nós estamos lascados. Piadex. Mas hoje eu tô... Vou dizer um negócio pra vocês muito complicado, assim, aí já não é mais da religião, é no social. As pessoas têm que aprender a respeitar os outros. Isso é uma coisa que me cansa muito. Muito. Eu tento ao máximo respeitar todo mundo, mas tem hora e tem pessoas que não merecem. Sabe? E normalmente essas pessoas que não merecem ou que acham que você é louco, normalmente elas são muito inferiores a você em conhecimento, não entendem o que você está fazendo, não tem às vezes a mínima noção, mas você está fazendo errado, você está fazendo merda, ou você não está fazendo nada. Essas pessoas não têm a mínima noção do que você está fazendo e te tacam pedra, usam artifícios normalmente para te atrapalhar. É triste. Como eu disse lá na citação lá dos vilões da Marvel, né? A sociedade cria coringas todos os dias. Tá bom? Obrigado a todos.